Olá. Muito boa noite. Telma é primeira hoje. Boa noite, boa noite. Já me estão a ouvir? Ok, só para confirmar. Hoje foi uma rapidinho, jantar rapidinho. Dá mais 4 minutos, ok? Dar também já as boas-vindas a quem nos acompanha através do direto. Já agora, não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube. Certo? Por gosto. Por assim um coração. Temos a Joana, a Heloísa, a Daniela, a Telma. Mais uma vez, Mulheres ao Poder. Ok, mais 3 minutos e iniciamos, ok? Vão-se acomodando. Como é que vai esse estudo? Como é que vai esse estudo? Como é que vai esse estudo? A correr bem? Direitinho? As aulas estão todas direitinhas? Nada de atrasos? Nada de atrasos? Dei-me só 30 segundos. 30 segundos. Ok, voltei. Preparados então para mais uma aula? Sim? Ora bem, vamos lá ver quem é que entrou entretanto. Catarina, Joyce. Tenho aqui um A. Quem é o A? Quem é o A que levanta o dedo? Ou alguém que só pôs A, não quer ser identificado pelo nome. Vai ser o A, responde. Quem é o A? Pode acusar-se? A Diana. Ok. Ok, Ana. Ora bem, muito bem. Mais uma vez, então, boa noite a todos. Está na hora de iniciarmos. Boa noite também a quem nos acompanha através das redes sociais. Ok? Vamos para a aula número 14 do segundo módulo, portanto, M14, ok? O módulo comum número 14. E hoje vamos falar essencialmente das inspeções e de alguns equipamentos de proteção já, ok? Mas vamos iniciar a aula falando na verificação da pressão e do piso dos pneus, ou seja, vamos falar nos pneumáticos do veículo, certo? Desde o relevo, desde a verificação, desde a substituição de um pneu, ok? Com licença. Depois,
avarias mais frequentes que até que acontecem e que podem sermos nós próprios, condutor, a resolver as mesmas, tipo substituição de uma luz, verificação do nível de óleo, ok? Coisas básicas que podem, que normalmente têm a ver com a substituição da luz, que o condutor pode resolver sem se deslocar para uma oficina. As chapas de matrícula nós já falámos na aula de ontem, ok? Portanto, depois vamos falar nas inspeções obrigatórias. Okay? Depois, proteção do ambiente tem a ver com certos comportamentos que podem ajudar a que haja uma menor poluição, ok? Por exemplo, evitar fazer acelerações bruscas, levar o carro à revisão, ou seja, a andarmos sempre atentos se o carro está a consumir combustível a mais, se está a consumir óleo a mais, ou seja, fazermos uma correta afinação do veículo. Depois vamos terminar com o transporte de passageiros e carga, como é que os passageiros devem entrar e sair do veículo e como é que um veículo deve ser carregado e descarregado, ok? Pronto, basicamente é isto. E depois, em relação à proteção, aos equipamentos de proteção, até vamos só terminar na próxima aula, que será segunda-feira, ok? Muito bem. Em relação à situação dos pneumáticos, já conseguem ver aí o vídeo? Sim? Ok? Pronto, exatamente. Pronto. Em relação aos pneumáticos, como diz aí bem, não se pode transitar na via pública sem que o piso de todos os pneus, ou seja, todos os pneus, inclusive, embora hoje em dia já não seja tão verdade, porque a maior parte dos carros até já vem sem pneu suplente, não é? Mas até esse, eles falam que deve ter piso. Porquê? Porque se nós tivermos um furo, se tivermos que substituir o pneu que vamos, o suplente, certo? O que vamos colocar terá que também estar em condições de circulação, ok? Portanto, tem que ter essas condições. É claro que depois é aconselhável nós, regularmente, boa noite, Fernando, regularmente irmos verificando, certo? A pressão desses mesmos pneus, certo? O relevo. O que é o relevo? Aqueles rasgos que o pneu tem, se tem ou não, vamos ver que existe um relevo mínimo e que quando atingir esse relevo mínimo, vocês simplesmente têm que substituir o pneu. Vocês costumam dizer, e eu utilizo a expressão, o pneu está careca, ok? Portanto, vamos, obviamente, falar nessa situação. E, obviamente, termos a noção que faz parte do sistema de suspensão os pneumáticos, como nós vimos na aula de ontem, e que é um órgão muito importante porque, em termos de estabilidade do veículo, certo? Em termos de aderência do veículo, é útil que nós tenhamos, obviamente, todos os pneumáticos em condições, porque, obviamente, é importante para a segurança rodoviária. Não só essa situação da pressão, não só a situação do relevo, mas também, eu depois vou puxar um bocadinho atrás, ok? Mas também percebermos, por exemplo, o pneu está ligado à jante, se a jante não possui, embatermos o pneu ter uma mama, ou seja, embatermos num passeio, não é? Ele ficar com o pneumático ficar com um alto, etc. Isso, obviamente, ou a jante ficar empenada, vocês vão sentir, por exemplo, a direção a tremer, ou então largam o volante numa linha reta e o carro começa a deslocar para um lado ou para o outro, que é a tal situação da direção desalinhada, que também, como nós falámos ontem, por isso, ontem, neste caso, na terça-feira. Portanto, obviamente é importante nós termos cuidado com este sistema, com os pneus, ok? Pronto. Em termos de relevo, que é uma das coisas importantes, tem a ver com a diferença. Vocês olham para um pneu, ele tem aquelas ranhuras, não é? Na zona de rolamento, ou seja, na zona que está assente no chão e que passa no chão, certo? Tem aqueles rasgos. E a diferença mínima entre a parte superior do pneu e esses rasgos, quando o veículo é um automóvel ligeiro, o relevo mínimo é 1,6 milímetros. Portanto, quando atingir, normalmente agora os pneus novos até têm tipo um socalco,
não é? Que se nós passarmos o dedo e simplesmente estiver a parte superior do pneu, estiver ao mesmo nível desse cálculo, simplesmente atingiu o tal 1,6 milímetros e vocês têm que proceder à substituição dos pneus. Portanto, como se costuma dizer, o pneu ficou careca. Ok? Careca já é um bocado do exagero, ou seja, já é um bocado menos de 1,6, mas não pode chegar aí. Portanto, quando chegar ao relevo mínimo de 1,6 milímetros, temos que substituir o pneu. Isso para os automóveis ligeiros. Em relação aos motociclos e em relação aos automóveis pesados, o relevo mínimo é de 1 milímetro. Relevo mínimo 1 milímetro. Ok? Pronto. Outra situação que eu falei é a situação da verificação da pressão. Ok? Deixem-me puxar só aqui um bocadinho atrás, que eu há bocado vi aqui um aspecto importante em relação à pressão, que tem a ver onde é que vocês podem ver. Para além de ter no rebor, na beira do pneu, a pressão máxima e a pressão mínima que esse pneu tolera, ok? O acertarem mais para perto do máximo ou mais para perto do mínimo para aquele pneu vai depender sempre de se aquele veículo, ok? Vai andar mais ou menos carregado, ou seja, se vocês transportam mais carga ou menos carga, ou mais passageiros, se é um veículo que anda com muitos passageiros, se é um veículo que anda só com um passageiro. Portanto, dependendo desta situação, vocês regulam a pressão mais para perto do máximo permitida para aquele pneu ou para a pressão mínima. Ou então andarmos ali, digamos, no meio, ok? De uma pressão. Aqui, que era isto que eu queria vos mostrar há bocado. Aqui, normalmente, há veículos que têm, como vocês estão a ver aqui, é no depósito de combustível, tem este selo, onde tem aqui as pressões também. Se vocês repararem, tem ali tipo uns peões desenhados. Ou seja, diz a pressão dos pneus da frente, diz a pressão dos pneus de trás, certo? Que deve andar entre aqueles bares, normalmente é a unidade que mede a pressão dos pneus, é o bar, ok? E lá está, e vocês se repararem tem lá uns peões, ou seja, se eles andam com mais ou com menos peões, vocês devem regular mais para aquela ou mais para aquela pressão, ok? Certo? Portanto, em relação à dimensão desses pneus, vocês devem usar a dimensão, não é devem, têm de usar a dimensão que está escrito no documento do veículo, ou seja, no documento, no certificado de matrícula do veículo, antigamente chamava-se librete, agora, e depois tinha o título de registro, agora é só um, que agora até já é cartão, tipo um cartão de cidadão do carro, ok? Em que tem lá as dimensões dos pneumáticos que vocês têm que utilizar. Isso, as dimensões. E depois, dentro dessas dimensões, existe a parte da pressão, que, como eu disse, neste veículo está no tampão da gasolina, em a maior parte dos veículos está no rebor da porta. Ou seja, vocês abrem normalmente a porta do lado do condutor e naquela beirinha da porta, ok? Tem lá tipo um autocolante como este que vocês estão a ver e simplesmente tem lá as tais pressões e devem regular então a pressão dos pneus mediante isto. Como vocês viram também há bocadinho apareceu aqui uma imagem em que simplesmente está aqui, não é? O pneu pode ter cortes, pode ter bolhas, pode ter deformações, ok? Portanto, já pode ter gretas, ok? Por exemplo, certo? Portanto, obviamente, se ele até pode estar em bom piso, mas se tiver com algum tipo de identificações deste tipo, a tal famosa, como eu disse há bocado, mama, não é? Por exemplo, que às vezes acontece quando se dá uma pancada mais forte no passeio, é provável que ele possa vir a rebentar. E surgindo um arrebentamento e nós estamos em andamento, não é? Vai acabar por poder provocar um acidente. Assim como a situação de nós darmos uma pancadita e depois o veículo começar a fugir para um lado e para o outro, isso vai provocar o quê? Que é a parte seguinte que nós vamos falar agora, que é, mas e se eu encher o pneu demais? Se eu encher o pneu demais, ou seja, simplesmente sobrepor a pressão, né, o pneu vai fazer isto. E só a parte central do pneu é que vai rolar no chão. É como nós estamos a encher um balão, ele fica muito redondinho. Se nós começarmos a encher mais o balão começa a ficar mais sobre o comprido, certo? Começa a ganhar, tipo, entre aspas, uma mama. Isso vai, obviamente, pressão a mais, poderá originar, então, um rebentamento do pneu por estar sobre pressão, por ter pressão a mais. E, principalmente, quando nós até tocamos num passeio ou até caímos num buraco. O pneu estava com muita pressão e, pum, rebenta.
certo? Portanto, quando há pressão superior, pressão a mais, há um desgaste prematuro da parte central do pneu, porque só essa parte é que rola, o pneu faz assim tipo uma curva, então só a parte do meio do pneu é que vai rolar no chão, portanto há um desgaste, isto só é tudo, há um desgaste da parte central do pneu e depois pode rebentar por estar sob pressão. Quando a pressão é menor, ou seja, quando vocês olham para o pneu ele está baixo, quer dizer que todo o pneu assenta no chão. O pneu assenta todo no chão, certo? E o que é que isso origina? Rola. Toda a superfície do pneu rola no chão, vai rebentar, e por isso é que às vezes vocês veem bocados de pneus na via, é quando o pneu começa a se desfazer. Isso acontece quando há um sobreaquecimento. Há bocado era por sobrepressão. Agora o pneu rebenta por sobreaquecimento. Começa a aquecer porque está todo a rolar no chão, rola no chão, aquece. Ou seja, um pneu com menos pressão vai aquecer mais rapidamente e pode rebentar por sobreaquecimento. Quando temos pressão, até temos a pressão ideal, mas há a tal convergência ou divergência das rodas, ou seja, as rodas estão desalinhadas, aí o desgaste é nas partes laterais. Ou seja, imagina que a direção está a fugir, as rodas estão assim, e o carro está a fugir. Quer dizer que este pneu desgasta pela parte de fora, quer dizer que o pneu do outro lado vai desgastar para a parte de dentro do pneu. Portanto, há um desgaste prematuro, ou seja, vocês olham para o pneu, e às vezes acontece, quando nós não tomamos cuidados, em que vocês olham em que o pneu parece estar ótimo por fora, e vocês metem a minha mão mais por dentro e ele já está careca na parte de dentro. Isso quer dizer que nós tínhamos a direção desalinhada, ou as rodas estavam desequilibradas e provocou um desgaste anormal dos pneus e não simétrico, ou seja, não igual em todo o pneu, mas sim só numa parte do pneu. Algo está mal. Ok? Portanto, é outra das situações. Não se esqueçam, relevo mínimo 1,6 milímetros ligeiros, relevo mínimo nos pesados e nos motociclos 1 milímetro. Ok? Depois, e só para avançarmos, se porventura vos acontecer de furar um pneu, obviamente vamos ter que e tentar imobilizar o veículo em segurança, que é a primeira situação sempre. Portanto, não é vamos parar logo ali. Eu vou puxar agora mais um bocadinho aqui atrás, que voltamos aqui a esta parte do pneu, ok? Portanto, a primeira situação é sempre tentarmos imobilizar o veículo em segurança. Obviamente, tomar os cuidados necessários para tornar o nosso veículo visível, ou seja, a situação da utilização das luzes do perigo, que é os 4 piscas, a situação de nós colocarmos o colete, a situação de irmos colocar o triângulo de pré-sinalização que vamos falar, talvez no final desta aula ainda, mas sem dúvida na próxima aula, onde a colocação do triângulo é obrigatória nas autoestradas e nas vias reservadas a automóveis e motociclos, e sempre que o nosso veículo não seja visível a 100 metros, portanto, nós temos que colocar o colete e depois vamos colocar o triângulo de pré-sinalização, ok? E o triângulo de pré-sinalização é colocado nunca a menos de 30 metros do obstáculo, neste caso do veículo, mas tem que ser sempre visível a pelo menos 100 metros. O triângulo não pode ser colocado a menos de 30 metros do obstáculo que está a sinalizar, ok? E visível, a condição principal é ser visível a 100. Ou seja, para ser visível a 100, se vocês tiverem que o colocar a 40 ou a 50 metros, tem que colocar 40 ou 50 metros. Imaginem que é uma curva. Tem que pôr antes da curva. O triângulo tem que ser visível a 100. Ok? Pronto. E depois, o procedimento normal, mas isto vamos repetir, isto do triângulo. O procedimento normal para mudança de pneu. Primeiro, tirarmos logo o pneu suplente da mala, tirar logo o macaquinho, como vocês estão a ver ali, certo? Tirar isso para fora, correto? Antes de colocarmos o macaco e começarmos a subir o carro, temos que primeiro desapertar um bocadinho as porcas. As porcas são aqueles parafusos que vocês estão a ver ali. Ok? Primeiro, vamos, antes de começarmos a subir o carro, desapertar, dar um bocadinho de folga às porcas.
ok? É mesmo assim o nome que aquilo se dá. Já agora, para enroscar, ou seja, para apertar as porcas e desapertar as porcas, é como vocês pegarem numa garrafa, certo? Abrir e fechar a garrafa, a rolha. Imaginem com uma garrafa e vocês abrem, desapertam a rolha para a esquerda, apertam para a direita. As porcas é igual. Desapertar as porcas de um veículo, de uma roda de um veículo é igual. Elas desenroscam para a esquerda, enrosca, ou seja, aperta para a direita. Portanto, vamos aliviar cada uma das porcas um bocadinho e depois sim vamos então meter o macaco, subir até uma altura que seja suficiente, atenção, suficiente não só para tirarmos o pneu. Lembrem-se que este pneu supostamente está arrebentado ou está vazio, ocupa menos espaço. Ou seja, o outro vai entrar cheio. Se vai entrar cheio, nós temos que subir mais. Portanto, não temos que pensar que depois, ao metermos o outro pneu, possivelmente ele vai ser um volume maior, certo? Então temos que subir de maneira ao macaco que depois o outro também consiga entrar, certo? E acertar lá com a ranhura, correto? Portanto, vamos subir o macaco e depois do carro subido é que, obviamente, desapertamos o resto das porcas e retiramos o pneu. Sempre em cruz. Principalmente agora, quando for para apertar, convém fazerem em cruz. Ou seja, um bocado no de cima, um bocado no de baixo. Um bocado no da direita, um bocado na esquerda. Um bocado do lado, em cima do lado esquerdo, embaixo do lado direito. Percebe? Fazerem um aperto tipo em cruz. O apertar e desapertar as porcas. Ok? Pronto. Tiramos, colocamos o outro pneu. Vamos dar um aperto às porcas. Ok? Baixar o veículo e quando ele estiver no chão, dar o aperto final. Reparem como ele está a fazer em cruz. Perceberam? Cima, baixo, esquerda, direita. Ok? Certo? Atenção que há pneus que têm um sistema de segurança, que é uma porca que é diferente das outras, que vocês devem ter lá uma pecinha própria para desapertar essa porca, que encaixa na ponta disto que vocês estão a ver aí, certo? Dessa chave, encaixa na ponta, porque há veículos que têm esse sistema de segurança que têm uma porca diferente das outras que é para tipo anti-roubo, digamos, ok? Então também deve estar tudo junto do macaco e da roda suplente, ok? Pronto, e basicamente é isto que vocês têm que saber em relação aos pneumáticos. Ok? Dúvidas até agora? Registaram? Registaram tudo? Atenção que isto sai muita coisa. Primeira palavra-chave, número 85. Primeira palavra-chave, número 85. 85. Parte seguinte. Vamos falar então nas inspeções. Deixa-me só chegar aqui agora um bocadinho à frente. Muito bem. Primeiro, não confundam inspeção com revisão do veículo. A revisão é útil e deve ser feita, obviamente. Nós devemos levar o nosso veículo ao mecânico, como eu já disse um bocadinho há bocado, ou falei no início, e vamos daqui para um bocadinho falar novamente, porque é útil nós andarmos em cima do nosso veículo, entre aspas, de modo a que ele tenha menos probabilidade de sofrer uma avaria, ok? Mas o que nós estamos a falar aqui tem a ver com a inspeção. O que é a inspeção? Que é obrigatória, ou seja, os veículos, neste caso, os veículos automóveis, os reboques dos veículos pesados, ok? Agora, pela nova lei, também os motociclos, embora ainda era para dar início em janeiro deste ano, mas voltou a ser adiado. Portanto, os motociclos, certo? Também vão ser obrigados a ir à inspeção, ok? Mas neste momento voltou a ser adiado a obrigatoriedade da inspeção para os motociclos. Portanto, ainda não sai nada em relação a isto, ok? Portanto, a inspeção é algo obrigatório, ok? Dependendo da classe do veículo, vai haver diferentes prazos para a realização dessa mesma inspeção, bem como a importância do dia
e do mês em que o veículo, em que foi emitido o certificado de matrícula de circulação desse veículo. Ou seja, no documento do veículo tem lá a data da matrícula. E essa data da matrícula é o que vai contar. Okay? Isso é a primeira coisa. Para que é que então serve a inspeção? Serve para confirmar, ok? Serve para regular, certo? A manutenção das boas condições de funcionamento de segurança do veículo. Por isso é que eles testam órgãos desde os gases, ou seja, o que é se libertam gases superiores ao normal, testam o sistema de luzes e a altura dos mesmos, a intensidade e a altura, ou o sistema de suspensão, o sistema de travagem, testam algumas folgas que possa ter ou alguma fuga de óleo ou gasóleo, portanto, que é quando eles chegam à última parte do teste, em que eles metem por baixo do veículo e fazem abanar o veículo e andam lá com uma lanterna a ver se possui algum tipo de folgas. Por isso são principalmente estes os órgãos que são testados numa inspeção. Ok? Muito bem. Depois, então, e ele aqui já vai na parte das deficiências, o vídeo é super rápido. Prazos, que é o que está aqui agora. Deixem-me só. Ok. Já agora, exatamente, importante, os documentos que têm que apresentar. É claro que aqui que vocês estão a ver aí, o número 1 e o número 2 agora existe num só. Ok? Já existe há algum tempo o certificado de matrícula ou até o cartãozinho, como eu disse, novo, que é tipo um cartão de cidadão. Portanto, é o documento único automóvel ou certificado de matrícula. Ok? E se já não é a primeira inspeção, devem sempre levar a última inspeção que realizar. Portanto, isto é a documentação necessária. É o documento do veículo, o documento único do veículo e a ficha da última inspeção, se já tiverem sido feitos, se esse veículo já foi inspecionado alguma vez. Ok? Se for novo, obviamente, é só o certificado de matrícula que têm que levar. Ok? Pronto. E depois, então, em termos de prazos, que era isso que eu ia dizer. Sempre que o veículo seja ligeiro de passageiros, um automóvel ligeiro de passageiros, tem que ir à inspeção após 4 anos. Ok? Portanto, imaginem que vocês compram um veículo novo este ano, 2022, sendo ele ligeiro de passageiros, só em 2026, ok? Portanto, 23, 24, 25, 26, só em 2026, até ao dia e ao mês que está lá gravado no certificado de matrícula, tem que fazer a inspeção. Portanto, primeiro é 4 anos, ok? Depois, 2 anos, ou seja, 2026 seria em 2028. Depois, mais 2 anos seria 2030. E a partir do 8º ano, é todos os anos. Ou seja, 2030, 31, 2032, 2033, blá, 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 blá. Portanto, automóvel ligeiro de passageiros, a primeira inspeção é ao fim de 4 anos. Depois, mais 2. Depois, mais 2 até fazer 8. E a partir do 8º ano, todos os anos. Ok? Se for um automóvel ligeiro de mercadorias, ok? Ligeiro de mercadorias é ao fim de 2 anos. Ou seja, por exemplo, 2022 seria 2024. E a partir de 2024, todos os anos. Ok? Todos os anos. Depois, automóveis pesados de mercadorias. Os reboques desses mesmos pesados. Ok? Certo? É todos os anos. Ou seja, 2022, 2023, 2024, 2025. Todos os anos. A partir do momento que são automóveis pesados de passageiros
automóveis utilizados no transporte escolar, veículos de instrução, carros de dar aulas de condução, transportes públicos, por exemplo, táxis, veículos prioritários, então todos estes, pesados de passageiros, afetam ao transporte de crianças, veículos afetam à instrução, transportes públicos, incluindo o táxi, que é um transporte público, veículos prioritários, é todos os anos, até fazerem 7 anos. Quando fizerem 7 anos, é de meio em meio ano. Ok? Estes veículos que eu acabei de dizer, é todos os anos. Quando chegarem ao 7º ano, passa a ser de semestre em semestre, ou seja, de meio em meio ano. Por exemplo, posso-vos dar o exemplo de 2 perguntas que costumam sair. Ok? Posso-vos dizer 2 perguntas que eu sei que estão na plataforma e que podem vos sair e que saem muitas vezes. Esta ambulância é de 2002. Quando é que tem que ir à primeira inspeção? O que é que vocês respondiam? 2003. A outra pergunta é idêntica, só que diz após 1 ano, após 2 ou após 13. Vocês respondem? Diz, a ambulância é 2002. Quando é que tem que ir à primeira inspeção? E as respostas é após 1 ano, após 2 anos, após 3 anos. Qual é a resposta? Muito difícil, não é? É isto que vos sai. 2002, tem 2003, 2004, 2005, 2003. Após 1 ano, após 2, após 3, após 1 ano. É isto que vocês têm que fazer. Ok? Pronto, muito bem. Em relação às inspeções, e para terminarmos, vamos voltar aqui um bocadinho atrás. Quando vocês vão à inspeção, ou vocês levam o vosso veículo à inspeção, o vosso veículo, ao fazer a inspeção, pode ser anotado, ok? 3 tipos de deficiências. Deficiências do tipo 1, deficiências do tipo 2 e deficiências do tipo 3. Ok? As menos graves são a 1 e vai aumentando de gravidade para o 2 e para o 3. Ok? Se o veículo tiver, ou seja, ele aprova e passa na inspeção, é emitida uma vinheta de cor verde, uma ficha verde, ok? Se reprovar na inspeção, é emitida uma vinheta de cor vermelha. Em termos de deficiências que dão reprovação, ou seja, o número de deficiências, dá reprovação quando o veículo tenha mais de 5 deficiências do tipo 1. Portanto, do tipo 1 pode ter até 5. Dá reprovação em inspeção se tiver mais de 5 deficiências do tipo 1. Do tipo 2 e do tipo 3, basta ter uma. Portanto, para dar reprovação em inspeção, basta ter uma deficiência do tipo 2 ou uma deficiência do tipo 3. Dá reprovação. Sempre que o veículo reprova, tem a validade dessa inspeção é 30 dias, certo? Que é o tempo que eles têm para vocês comporem as anomalias existentes e voltarem ao centro de exames, ao centro de inspeções, ok? E fazerem uma reinspeção, que é para eles comprovarem que vocês já compuseram o veículo e o veículo está em condições de segurança. E aí sim, passa a ser emitida uma vinheta de cor, uma ficha verde. Entendido? Em relação às inspeções. Sim? Muito bem. Ok. Em relação à situação da proteção do ambiente. Só mais um bocadinho. Ok, vamos. Em relação à situação da proteção do ambiente. Como é que vocês acham, certo? E nós falámos na última aula do MSR, do módulo de segurança rodoviária, que nós falámos, por exemplo, na ecocondução, falámos
em certas medidas que estão a ser criadas para que haja uma proteção do ambiente, uma diminuição da poluição, a criação dos carros elétricos, as regras e certas situações que estão a ser feitas para que se desvie e que se retire os veículos do centro das grandes cidades, ok? E na altura falámos. É muito importante a utilização de combustíveis menos poluentes. É indispensável a tal situação de fazermos revisões regulares ao nosso veículo para que ele não esteja a perder nenhum fluido, certo? Ou que esteja a emitir gases superiores ao normal. Portanto, uma correta manutenção do veículo, ok? Uma situação até, por exemplo, de carregarmos o peso máximo do nosso veículo é X e nós carregarmos com mais, ou seja, ultrapassarmos o peso bruto, obviamente vai provocar um desgaste muito maior do veículo, vai sobrecarregar o veículo e ele vai consumir mais combustível. O nosso estilo de condução, se somos muito agressivos, aceleramos muito, travamos muito, isso obviamente vai poluição e mais gastos, ok? E depois as condições da via. Ok? O condutor deve escolher itinerários para evitar, por exemplo, congestionamentos. A tal situação de tentarmos fazer com que, se calhar, apanhamos o transporte público, né? E vamos reduzir, então, o número de veículos em circulação. Portanto, é muito importante. O consumo de combustível, o desgaste do veículo, a poluição ambiental dependem de diversos fatores. Desde, como eu falei, manutenção do veículo, da carga, do estilo de condução, a tal de ser agressivo ou não, e das condições da via. E se nós tivermos este cuidado, ok, nós vamos conseguir, em grande parte, certo, reduzirmos a poluição. Não é por nada que quando houve estes confinamentos, certo, o que é que aconteceu? Ao buraco do ozono? Não ouviram? O que é que aconteceu ao buraco do ozono com a cena de nós estarmos confinados? Exatamente, diminuiu, começou a fechar. Diminuiu. Ou seja, menos poluição. Ok? Portanto, podemos todos contribuir, mesmo às vezes a situação das beatas, que agora já dá multa, certo? Tirar as beatas por coisa, é outro tipo de lixo, né? Pela janela, como às vezes acontece. Ok? Portanto, toca fazermos uma condução económica, no sentido de, por exemplo, não andarmos ali a fazer rally, né? nem em excesso de velocidade, porque tudo isso, para além de ser mau para a nossa carteira, é mau para o ambiente. Por exemplo, como é que vocês devem fazer a mudança do óleo do veículo? Bem, como é que vocês devem fazer ou onde é que vocês devem fazer a mudança de óleo do nosso veículo? Como e onde? Por exemplo, convém comprarmos óleo no supermercado, o carro está a precisar de óleo e a gente mete óleo, acrescenta. Exatamente, então, nas oficinas. Porquê? Porque eles, por exemplo, o óleo retirado vai ser... Deixa-me agora parar. O óleo retirado vai ser o quê? Vai ser reaproveitado, por exemplo, né? É dado um destino ao mesmo óleo e metemos um óleo novo e ao andarmos sempre a acrescentar óleo, só vai danificar o nosso motor, o veículo vai começar a fazer fumos desnecessários, a gastar óleo a mais. Por isso é que nós devemos nos deslocar, apesar de muitas vezes ser um pouco mais caro, não é? Como é óbvio, pagamos a mão de obra, mas estamos com pessoas que saibam o que estão a fazer e simplesmente o nosso veículo está muito mais bem tratado. Ok? Como outra manutenção. Vermos o motor, filtros de óleo, filtros de ar, tudo. Certo? Não deixar avançar as coisas. Às vezes uma pessoa facilita um bocadinho e tem uma anomalia qualquer, uma coisa qualquer no coisa. E em vez de... Isto é como vocês terem um risquinho no carro, na tinta. E vocês, aquilo é mínimo, não se nota nada. Só que com o tempo, o que é que vai acontecer àquele risquinho? Vai começar a crescer. E depois, em vez de precisarem, se calhar, só de um acerto naquele local de pintura, vão ter que pintar o carro todo. Acaba por depois nos ficar muito mais caro. Mas a gente não pensa assim. Não é? É só um bocadinho, não tem interesse. Não.
faz um barulho, é melhor nós irmos verificar logo porque é que aquele veículo está a fazer um barulho. Ou porque é que o veículo está a deitar fumo a mais, fumo preto pelo cano de escape. Ok? Esta parte da matéria. Entendido? Sim? Ok. Vamos então para a parte final. Certo? Parte final da aula. Que tem a ver com a carga e descarga ou a maneira como temos que carregar o veículo ou descarregar o veículo e depois também a parte da entrada e saída de passageiros. Ok? Muito bem. Em termos de carga, sempre que tínhamos que efetuar uma carga ou uma descarga de um veículo, ok? Ela deve ser feita pela retaguarda ou pelo lado permitido à paragem. Ou seja, vocês encostaram o vosso veículo à direita, junto ao passeio, vocês devem carregar e descarregar o vosso veículo pela retaguarda. Ok? Por exemplo, se for um ligeiro, normalmente a carga está na mala, certo? Mas se for um pesado, pode ser pela retaguarda ou pela parte lateral. E tem que ser a parte lateral, obviamente, do lado do passeio. Portanto, o que é que vocês dizem? Pela retaguarda ou pelo lado permitido à paragem. Essa carga e descarga, para além desta situação, deve ser executada o mais rapidamente possível, de modo a não causarmos nem perigo, nem embaraço aos outros utentes da via. Deve ser feita de modo a não haver muito ruído, muito barulho incómodo, ok? Certo? Portanto, também é uma situação importante. Pelo lado permitido à paragem ou pela retaguarda, o mais rapidamente possível, de modo a não causar perigo nem embaraço, e deve, de modo a evitar ruídos desnecessários ou incómodos. Cuidados a ter na colocação da carga, muito importante. E das principais é, nós não podemos carregar o veículo de modo a que não fique assegurado o equilíbrio do veículo. Portanto, quer o veículo esteja parado, quer o veículo esteja em marcha, deixem-me puxar agora aqui para a frente. Ok, vamos para aqui para a carga. Um bocadinho. Ok. Que é esta parte aqui. Ok? Lá está. Pelo lado permitido para a paragem ou pela retaguarda. Portanto, o que eu estava a dizer é que tem que ficar assegurado o equilíbrio. Não é vocês colocarem a carga toda de um lado, ou toda à frente, ou toda atrás, ou porem uma mais pesada de um lado e uma mais leve do outro. Portanto, tem que redistribuir a carga pela caixa de carga existente, certo? De modo a que fique assegurado o equilíbrio do veículo, quer ele esteja parado, quer ele esteja em marcha. Não é ele estar em andamento e a carga até se deslocar e provocar, então, o desequilíbrio do veículo. Não podemos carregar de modo a que ela venha a cair sobre a via pública. Então, tem que estar bem acondicionada. Nos casos, por exemplo, dos veículos ligeiros, não podemos carregar tirando a visibilidade ao condutor pelo espelho retrovisor interior. Portanto, vocês não podem pôr de modo a tapar o vidro de trás e depois o condutor olha para o retrovisor interior e não veja nada para trás. É claro que há veículos que ela já está anulada. Isso não se põe em questão esta situação, ok? Mas nos veículos em que existe visibilidade para trás, ela não pode ser tapada quando nós carregamos um veículo, ok? Não podemos transportar uma carga que venha a ser arrastada pelo pavimento. No caso que vocês estão a ver aí, não pode ser excedido, quando é transporte de animais, não pode ser excedida a capacidade de animais, ou seja, existe uma lotação também para animais. Só podemos carregar 10 ovelhas ou 10 porquinhos. Só podem ir 10 porquinhos, só podem ir 10 ovelhas. Não podemos carregar um veículo de modo a que seja excedida a altura máxima permitida. Qual era? Qual era a altura máxima do veículo? Nós falámos na última aula.
4 metros. Portanto, não podemos carregar um veículo de modo a que seja ultrapassado esses 4 metros. Ok? Nos veículos destinados ao transporte de passageiros, a carga não pode ser, ou seja, podemos carregar, mas essa carga não pode prejudicar a correta identificação dos dispositivos de iluminação. Ou seja, não pode tapar nenhum tipo de sistema de dispositivo de iluminação. Ok? Excetuando situações especiais, não podemos, e com devida autorização, não podemos carregar um veículo de modo, certo, a que a carga saia para fora da caixa de carga, a não ser com autorização especial. Portanto, tem aquela caixa, não pode sair para fora da caixa de carga. Nos que acontece é porque tem que ter uma justificação, uma autorização especial, ok? Depois, terem atenção, quando é transporte de mercadoria a granel, sabem o que é mercadoria a granel? Não? Tipo areia, tipo milho, que pode, né? Que eles depois, esses caminhões até vão quê? Tapados com tipo com uma lona. Portanto, tem que ter cuidado quando se transporta esse tipo de mercadoria a granel, solta, ok? Tem que estar devidamente tapado para que ela não possa vir a cair sobre os veículos que circulem atrás. Ou que possa, com o vento, certo? Tipo os cereais, certo? Portanto, quando existe esse transporte, chama-se transporte de mercadoria a granel. Ok? Para terminar, em relação ao transporte de carga, proibições. É proibido carregar, descarregar ou abrir portas de veículos em andamento, obviamente. Ok? E não pode ser transportado carga em motociclos, triciclos, quadriciclos, ciclomotores ou velocípedos. Só podem, este tipo de veículos, motociclos, triciclos, quadriciclos, ciclomotores ou velocípedos, só podem transportar uma carga se tiverem atrelado um reboque. Lembrem-se que eu falei que esses veículos podem atrelar um reboque de um eixo. E aí sim podem levar a carga nesse reboque. Não tendo esse reboque, este tipo de veículos não podem transportar carga nenhuma. Ok? Em relação ao transporte de pessoas. Deixa-me só aqui agora. Vou por aqui mais um bocadinho de tempo. Entretanto, o vídeo também já acabou aqui. Deixa-me pôr aqui mais para trás. Ok, aqui. Em relação ao transporte de pessoas. Primeira situação. Primeiro, nunca podemos transportar um número superior de passageiros, ou seja, a tal lotação nunca pode ser superior à permitida para aquele veículo. Ou seja, se o veículo é de 5 lugares, podem transportar, para além do condutor, mais 4 pessoas. Portanto, nunca pode ser excedida o número de lotação permitido para esse veículo. Ok? Depois, entrada e saída, isto referente aos passageiros transportados no banco de trás. Todos os passageiros transportados no banco de trás tem que acontecer isto que está aí. Obviamente, não podem, ou seja, um passageiro transportado no banco de trás só pode sair, sei lá, várias perguntas. Aquele passageiro está a sair corretamente do veículo e vocês, bem, se ele estiver a sair pelo lado da faixa de rodagem, está mal. Se ele estiver a sair pelo lado do passeio, está bem. Portanto, neste caso, não existe retaguarda, porque um passageiro tem que ir sentado nos bancos, não pode ir sentado na mala. Ok? Portanto, neste caso é um passageiro transportado no banco de trás tem que sair pelo lado do passeio. Ou seja, pelo lado permitido à paragem. Esta entrada e saída de passageiros deve fazer-se o mais rapidamente possível, mais uma vez sem causar perigo ou embaraço para os utentes da via, pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, dependendo se estás parado à esquerda ou à direita. Também, lá está, estão a ver ali aquela situação ali, que vinha o homenzinho sentado lá na janela, obviamente tem que estar bem
como estão a ver aí, tem que estar bem sentadinho no banco referente, ok? E com o sistema de retenção, que é o que vamos falar agora. Ok? Que é a utilização de cinto de segurança, a utilização do sistema de retenção para crianças. Ok? Muito bem. Posto isto, muito importante que eu vou dizer. Quando transportamos uma criança que tenha, reparem, menos de 12 anos e menos de 1,35 m, ou seja, 135 centímetros, se a criança tiver menos de 12 anos e menos de 1,35 m, temos que utilizar um sistema de retenção para crianças adaptado ao seu peso e ao seu tamanho. Ok? Portanto, nós temos um filho, sobrinho, um afilhado, um amigo, ok? Que tem menos de 12 e menos de 1,35 m, nós temos que ter uma cadeirinha para ele. O tamanho dessa cadeirinha, ou seja, esse sistema de retenção, para sabermos qual é que temos que utilizar, existe 5 tipos de cadeirinhas: 0, 0 mais, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Portanto, existem 5 sistemas de retenção para crianças. Para sabermos se temos que utilizar o 0, o 0 mais, o 1, o 2 ou o 3, depende ou vai depender do tamanho. O sistema de retenção para crianças depende do tamanho e do peso da criança. A partir do momento que vocês têm alguém que tem, por exemplo, 9 anos, mas tem mais de 1,35 m, já não precisa de sistema de retenção para crianças. Já só precisa de usar cinto. Ok? Basta ter, ou imagina que tem 1,30 m, mas tem 12 anos, já só precisa de cinto de segurança. Portanto, basta ter ou mais de 12 anos ou mais de 1,35 m e deixa de ser necessário usar sistema de retenção para crianças e pode simplesmente utilizar cinto de segurança. Sempre que seja menor, a responsabilidade por não utilização do sistema de retenção, ok? Ou seja, ou o uso da cadeirinha ou o uso do cinto de segurança, a responsabilidade recai sobre o condutor. O condutor é responsável sempre que transporte uma criança menor sem que a mesma faça uso ou do sistema de retenção para crianças ou do cinto de segurança. E a contornação é grave. O condutor, não é o pai, não é o tio, é o condutor, comete uma contornação grave. Comete uma contornação grave. Se o passageiro for maior de idade ou o próprio condutor não fizer uso do cinto de segurança, a responsabilidade, obviamente, é do próprio e a contornação é leve. A contornação é leve. Se eu for a conduzir, for apanhado sem cinto, é multa, é contornação leve. Se vocês forem comigo ao lado, são maiores de idade, não fizerem uso do cinto, a contornação é vossa, é leve. Vocês têm que pagar uma multa. Se forem menores, aí recai sobre o condutor e o condutor comete uma contornação grave. Desculpa, grave, exato. Quando é o próprio, nós, maior de idade, condutor, não fizermos uso do cinto, contornação leve. Portanto, a não utilização do cinto de segurança é
leve. Perceberam a diferença? Entendida a diferença? Sim? Ok. Não se esqueçam, sempre que tínhamos que utilizar um dos 5 sistemas de retenção para criança, 5, 0, 0 mais, 1, 2, 3, vamos amanhã ver melhor, amanhã, desculpem, segunda-feira vamos ver melhor, vamos mostrar a diferença, ok? Sempre que tenham que utilizar um desses 5, certo? A utilização do 0, a utilização do 0 mais, do grupo 1, 2 ou 3, vai depender do tamanho e do peso da criança. Tamanho e peso. Não tem nada a ver com a idade. A idade tem a ver com se tem que usar cinto ou sistema de retenção para crianças. O sistema de retenção para crianças tem a ver com o tamanho e com o peso. O transporte de crianças deve ser feito no banco da retaguarda. Ok? Exceto, ou seja, é permitido nós levarmos uma criança no sistema de retenção à frente, tendo a criança até 3 anos. Porquê? Porque é um tipo de criança que muitas vezes necessita do auxílio da mãe ou do pai, de quem esteja a transportar. Então, para a mãe ou para o pai não estarem sempre a olhar para trás, eles permitem que seja transportado uma criança até 3 anos, no seu sistema, naquela cestinha, sendo que a cestinha tem que ir virada para o banco, ok? E tem que ser desligado o sistema de airbag do lado do passageiro. Perceberam? Pode ser transportada uma criança até 3 anos no banco da frente, ok? Certo? Desde que seja a cadeirinha virada para o banco e o airbag desligado. Pode ser transportado no banco da frente, mesmo tendo mais de 3 anos, se o carro não tiver nem lugares atrás ou não tiver cintos atrás. Então aí eles permitem circular à frente. Por exclusão de partes, não têm outro sítio para meterem a criança. Ok? Independentemente de ter ou não ter atrás cintos e lugares, até 3 anos, mesmo que existam condições de levar a criança atrás, até 3 anos é permitido na mesma levar à frente. Se não houver situações de cinto de segurança atrás ou não houver lugares atrás, qualquer criança pode ser transportada no banco da frente, certo? Porque não existe cintos atrás ou não existe condições de segurança atrás para levar a criança em segurança. Mas, regra geral, obviamente é atrás que tem que ir. Ok? Em relação ao transporte coletivo de crianças, isto é válido até aos 16 anos. Todos os lugares do transporte, ou seja, do autocarro ou da carrinha, têm que ter cintos de segurança. É a mesma situação de menos de 12 anos, menos de 1,35 m. Esses veículos têm que ter sistemas de retenção, têm que ter cadeirinhas especiais. Portanto, não é só pôr o cinto no banco da carrinha. Não. Sendo um transporte escolar, um transporte de crianças, até 16 anos, ok? Sendo que a criança tem menos de 12 e menos de 1,35 m, tem que ser obviamente transportado no sistema de retenção para crianças. Ok? Depois, tem que ter sempre um monitor. Dependendo do número de crianças, terá que ter sempre um monitor ou 2 monitores. Ok? E depois, esse tipo de veículos, os veículos afetam ao transporte de crianças, tem que ter tacógrafo, que é para controlar as horas de repouso do condutor, tem que ter extintor, tem que ter caixa de primeiros socorros.
São veículos que têm que estar identificados com aquele dístico, como vocês viram aqui atrás. Eu vou passar outra vez aqui atrás. Este dístico das crianças, estão a ver aqui? Então tem que estar identificado. Tem que levar as luzes de cruzamento ligadas. Devem ligar as luzes de perigo, são os 4 piscas, quando estão parados para a entrada e saída de largada, entrada e largada de crianças. Ok? E lá está, tem que ter o tal vigilante. Tem que ter pelo menos uma pessoa a tomar conta. Se tiver, por exemplo, for um autocarro 2 lugares, tem que levar uma pessoa em cima e uma pessoa em baixo. Por exemplo. Ok? Portanto, tem de estabelecer, ou existem estas regras estabelecidas que têm que ser cumpridas pelo responsável, que neste caso é o condutor. Proibições. É proibido entrar e sair enquanto o autocarro ou o transporte não estiver imobilizado. Transportar passageiros a mais que a lotação do veículo. Transportar passageiros fora dos assentos. Ok? Depois, no caso específico de velocípedes, se é só de um lugar, só podemos transportar uma pessoa, portanto não podemos levar mais ninguém, transportar um passageiro num velocípede, ok? No caso dos motociclos, não pode ser transportado uma criança no motociclo com menos de 7 anos, então os menores de 7 anos não podem circular, não podem ser transportados no motociclo, a não ser que tenham aquela caixa rígida, ok? Certo? Se tiver aquela caixa rígida, como já vimos na última aula, aí podemos transportar, desde que tenham lá os sistemas de retenção, ok? Pronto. Num veículo que não exista cintos de segurança, nem à frente nem atrás, não podem ser transportadas crianças até 3 anos. Portanto, essas crianças não podem ser transportadas. Mas isso é se não existir cintos de segurança. Tá? Dúvidas em relação a isto? Se não tiverem dúvidas, posso dar a ela como finalizada. Façam. Esta aula não era muito comprida. Adormeceram todos ou já estão todos a ver a novela e eu aqui a falar sozinho? Pelo menos alguém já se riu. Ok, menos mal. Ora bem, se não tiverem dúvidas, dou a aula como finalizada. Dizendo a segunda palavra-chave, número 40, e agradecendo mais uma vez e evocando mais uma vez, subscrevam o canal do YouTube e agradecendo mais uma vez, como eu estava a dizer, a vossa presença e a paciência por esta semana me terem aturado umas horas mais tarde e perderem novela, em vez de estarem a ver a novela, estarem a aturar a mim. Então tenho que vos agradecer isto, porque a novela é sem dúvida algo de muita cultura. Ok? Muito bem. Tudo explicado ou nem por isso? Bom fim de semana a todos. Okay? Dúvidas, já sabem, podem expor a horas decentes. Já basta eu para vos ter que pôr a trabalhar, entre aspas, a horas indecentes, entre aspas. Bom fim de semana, então, mais uma vez. Obrigado a todos. Obrigado a quem nos acompanhou através do direto. Subscrevam o canal, blá, blá, blá. Ok? cartadecondução.eu. Ok? E até segunda-feira. Tá? Bom fim de semana para vocês também.